Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Epístola de Paulo aos Filipenses, que é um texto muito conhecido nosso. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Todos acharam? Amém. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Quem diz amém? No princípio do culto, irmãos, nós ouvimos os pedidos em favor daqueles que estão enfermos. Os irmãos façam súplica por esses irmãos. Pastor Carlos, ele vinha dando uma melhora, parece que teve algum problemazinho, mas nós vamos orar por ele. A nossa querida irmã Jadielma, que está em uma batalha ferrenha e que luta e que acredita que a igreja orando, Deus possa fazer um milagre. Amém. Glória a Deus. A mãe do Filipe, o diácono, ela está muito ansiosa, inquieta. Seu esposo, irmão Jânio, e seu filho, o diácono Filipe, estão internados no Hospital da Mulher. Ele está entubado, o pai, e o Filipe está com a saturação controlada e esperamos. Ele fez outro exame porque o primeiro não deu positivo para a Covid, mas os sintomas são acentuados. Então, ele voltou a fazer o exame para que pudesse ter um diagnóstico melhor. Mas cremos em Deus, no milagre. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. A epístola aos Filipenses, irmãos, ela está catalogada naquilo que nós conhecemos como epístolas da prisão. Tanto ela como Efésios, Colossenses e Filemon. Paulo, irmãos, ele foi preso algumas vezes. Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi preso em Cesareia Marítima e Paulo foi preso em Roma, no Império Romano. Então a epístola é de um homem sofredor. Os irmãos sabem que a carta aos Filipenses é fruto da segunda viagem missionária. Paulo tem no seu coração a intenção de ir para a Ásia Menor, levar a palavra de Deus. O Espírito Santo o impede de ir, porque tem outros projetos com Paulo. E às vezes nós não entendemos porque o Espírito, ele não deixa que façamos alguma coisa. E como nós não entendemos, nós questionamos a Deus. Por que isso não foi permitido pelo Espírito Santo? Isso acontece com milagres, acontece com uma porta fechada ou aberta, que oramos e Deus nem sempre ele responde. Talvez uma não resposta de Deus para nós seja um não, mas o não de Deus é uma resposta também. Haja vista que Deus conhece a nossa vida. Então Deus, ele opera quando ele quer operar. Nós, limitados que somos, questionamos a Deus os porquês. Uma coisa interessante foi falado aqui na sexta-feira passada, na nossa Santa Ceia,
que nós pregamos, nós exortamos, nós voltamos a exortar quando alguém passa por uma dificuldade. E a gente diz, não pergunte por quê, né? Pergunte para quê. Mas o pastor Sérgio, aqui pregando na sexta-feira passada, citando o próprio Cristo, quando perguntou a Deus, Pai, por que me abandonaste? O porquê, irmãos, ele é propício na nossa vida. Por quê? Porque quando eu pergunto por quê, eu quero saber quais são as circunstâncias e meios que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque nós somos limitados nestas coisas. Então Paulo, ele quer ir à Ásia Menor levar a palavra de Deus. O Espírito impede. Ele passa na Frígia, Bitínia, na Mísia. Ele vai para Troade. E em Troade, de noite, Paulo tem uma visão de Deus. Um varão macedônio aparece para ele e diz claramente, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, ouvindo a voz do Espírito, ele vai para Samotrácia, depois passa em Neápolis. De Neápolis, ele pega um navio e vai para Filipos, primeira cidade do distrito, na Europa. Em Filipos, Paulo vai ter o privilégio, eu digo assim, de, em 3 situações, Deus ser glorificado na sua vida. A primeira é a pregação de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela está à beira do rio Gangites com algumas pessoas. Não havia sinagoga ainda em Filipos, porque a lei judaica não dava o direito, ou facultava o direito, se não tivesse 10 cabeças de família de homens, donos das casas, para formar uma sinagoga. A sinagoga é um sistema que foi adquirido no cativeiro, porque não tinha templo, e trouxe depois do cativeiro. Ele começa a pregar ali, à beira do rio. Deus abre o coração daquela mulher e ela aceita Cristo como verdadeiro Salvador, como também a sua própria casa. Então, um milagre de salvação naquela cidade da Europa. Na cidade também há um festival da primavera. As pessoas iam nesse festival ano após ano, porque lá existia um templo em honra ao deus Apolo. E ali tinha várias mulheres que profetizavam, recebiam a inspiração de Apolo, através de uma serpente que eles acreditavam que existia, uma serpente mística, e ela chilreava, a palavra é essa, ela chilreava através da inspiração demoníaca. E as pessoas iam para Filipos para ouvir alguma coisa daquela jovem. E um dia Paulo e Silas estão caminhando e a menina vai atrás dele dizendo que eles traziam um caminho de salvação. Ele sabia que aquele espírito era um espírito de demônio. Ele repreende a menina é liberta. Os seus donos, aqueles que administravam aquela jovem que profetizava, foram dizer aos pretores da cidade, e eles prenderam a Paulo e a Silas e bateram bastante nele e colocaram na prisão, no cárcere interior. A prisão no estilo romano, não era no estilo grego, tinha 3 compartimentos. O primeiro compartimento, onde ficavam os presos que podiam tomar um arzinho no final de semana, podiam receber familiares, esposa, filhos. Tinha um segundo compartimento, já era um compartimento mais interior, aonde não tinha um ar fresco como no primeiro. Visita era uma vez ou outra perdida, e tinha um cárcere interior, escuro, um lugar terrível, hostil, aonde as pessoas muitas vezes defecavam ali mesmo, faziam suas necessidades. Muitos presos contraíam tuberculose e lepra naquele lugar.
além de Paulo e Silas apanharem-o bastante, colocaram ele no tronco. E o tronco é um suplício grego. Aí sim, o tronco era uma tábua bem grossa, onde fazia 5 orifícios. Ficava um braço esticado de um lado, do outro braço. A pessoa curvada colocava uma perna do lado, perna do outro, e a cabeça dentro de um buraco maior. E o preso tinha cãibras terríveis ali. Eles apanharam tanto que, pela leitura que nós temos, acreditamos que eles desmaiaram. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, no tronco apanharam, sofreram, no lugar escuro, hostil. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Glórias a Jesus. O que nos chama a atenção, irmãos, é que nós entregamos os pontos por coisas banais muitas vezes. A gente não tem o verdadeiro teor da situação que Paulo... A gente prega os irmãos da glória como deu agora. Parece uma coisa romântica, um homem cantando e orando. Mas já pensou um homem todo latejado, porque os pretores eram que andavam com chicotes e com varas grossas que batiam e cortavam, latanhavam as pessoas. O sangue saía, era um mau cheiro de sangue com suor dos presos. Doía. E um homem tem a possibilidade de orar numa situação dessa. Glórias a Jesus. E às vezes nós, por uma coisa tão banal, a gente não quer nem orar, não quer vir ao culto. Uma dorzinha na cabeça, uma dorzinha na perna, um cansaçozinho a mais. Mas Paulo, ele está cantando e orando, porque ele tem certeza que o Deus a quem ele serve é o Deus que está acima de qualquer expectativa e de qualquer situação. Nada vai frear a boca e o coração de Paulo e Silas, porque eles sabem quem tem crido. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. E esta epístola é escrita de uma prisão. Se os irmãos terem ideia, são 16 vezes. E nas suas nuances que Paulo fala de gozo e de alegria. Ele poderia muito bem falar de tristeza. Eu estou numa situação terrível, eu estou preso, eu não sei se vai ir mais, eu não sei se morro aqui mais. Não, Paulo diz, olha, eu estou preso, mas a minha boca está solta para anunciar o nome de Jesus. Filipos é uma comunidade, uma igreja emergente e pobre, irmão. Por que não dizer paupérrima? De irmãos simples. De uma igreja que foi fundada com dores de parto. Uma igreja fundada, instituída, com um gozo missionário de Paulo em levar a Cristo para essa cidade, orientado pela agenda do céu. Aí Paulo agora vai escrever a carta, a epístola aos Filipenses. E no capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo vai falar de ansiedade. Nós sempre precisamos de uma palavra de estímulo, de ânimo, para a gente, irmão, levantar a postura, a estima, reavivar a fé, a esperança, o nosso foco. Essa palavra serve para desopilar a nossa vida, irmão, nos trazer um momento de descanso na alma. Uma palavra que vai transcender qualquer entendimento humano, e é Paulo que vai falar aqui aos Filipenses. Aí Paulo fala no capítulo 4, versículo 6. Não estejais
inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Paulo está falando de uma forma genérica. Paulo disse, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Um homem que está preso, um homem que passou dificuldades, e é isso que ele fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, 22 a 26. Ele fala de o que ele apanhou com vara, chicoteado, maltratado, traído. Então, esse homem tem motivos para falar isso aqui. Sobre ser ansiosos, inquietos. E o que é ansiedade, irmãos? Se nós perguntarmos aqui quem está ansioso, talvez a grande maioria. Não confundamos uma ânsia, ser inquietos, com desespero. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que ser ansioso, além das contas, tira a primazia de Cristo em nossas vidas. Aí Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra ansiedade, ela vem de uma palavra grega que significa literalmente estrangulamento. Quando nós éramos pequenos, brincávamos de polícia e ladrão, e quando a gente pegava as pessoas, apertava o pescoço. Aí ia faltando o fôlego. Quando falta o fôlego, irmãos, dá aquela falta de força. E tinha menino que desmaiava mesmo. Por quê? Porque apertava e faltava força. Então, ansiedade é alguém pegar no pescoço e apertar e você perder as forças. Você perdeu o chão. E você desmaia muitas vezes. Isso é ansiedade. Ansiedade, irmãos, é você perder o apetite. Ter a vontade de comer é colocar o prato em frente a você, uma comida bem gostosa, e você olha e fecha a boca e você não come. Ou bota uma colher, parece que não tem gosto de nada. Ansiedade é você olhar para o relógio e dizer, parece que as horas não passam. É que a ansiedade nossa faz com que o tempo parece que grude no relógio e não passa. Quando você está com ansiedade, a noite é longa, irmãos. Você se levanta, vai na cozinha, toma água, se deita, vai na área, volta para a cama, levanta, vai para o sofá, sai do sofá, vai no outro quarto, sai do quarto, vai no quintal, sai do quintal, vai para o terraço, sai do terraço, volta para a cama. E é difícil, irmãos. A pior coisa do mundo é querer dormir e não conseguir dormir, irmãos. Só sabe quem dorme com remédios, tem que tomar remédio para dormir. Mas quem dorme que nem pedra, não precisa de remédio, está tranquilo. Bota a cabeça no travesseiro, baba, ronca e faz tudo isso aí. Não quer nem se levantar. O ladrão pode entrar, rouba tudo, a pessoa nem se acorda, porque está despreocupado. Mas quem está ansioso, até o mosquito quando vem, a gente fica desesperado, porque não tem sono. O sono é um veículo de descanso de Deus para nossas vidas. O sono é sagrado. O salmista diz que Deus dá o sono a quem ama. A gente dorme porque Deus nos ama. Ele quer que a gente descanse, que a gente repouse, que a gente se tranquilize. Aleluia. Eu estou falando aqui, quero ser profeta de Deus nesta noite. Deus está te dando um sono reparador para você descansar, desopilar dessa coisa terrível, para que o nome do eterno Deus seja glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. Inquietos. Glória a Deus. Ansiedade é a esperança puxar para um lado e o temor puxar para o outro, irmãos, a fim de lhe estrangular. Aí Paulo disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Parece que Paulo não pensa bem no que fala. Lá no capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 34, há uma inquietude dos seus discípulos. Jesus os ouve falando
sobre a necessidade primária da vida, que é a alimentação, a água, a vestimenta. E Jesus diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pela vida, pelo que haveis de comer, e pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Por que Jesus fala isso? Porque as pessoas têm que entender que Deus supre todas as coisas, que Ele sempre vai cuidar, que Ele sempre vai velar, que Ele vai estar sempre presente, que Ele sempre vai ajudar, que Ele sempre vai curar quando necessário seja, que Ele sempre vai falar. Então Jesus fala essas coisas. O homem por si próprio é ansioso, irmãos. É bíblico, Jó capítulo 14, versículo 1 e 2. Jó disse: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, e a sua vida cheia de inquietações. Aí ele vai usar duas metáforas no versículo 2. Como a flor nasce e murcha, e como uma sombra logo se vai. É o homem. Mas no versículo 7 e 8, Jó, ele vai observar que as árvores têm esperança, porque ele viu que árvores eram cortadas, e o tronco da árvore que cortada muitas vezes apodrece no solo, mas Jó sabe que debaixo da terra existem raízes, e que quando a chuva cai sobre a terra, a árvore sabe que vai reverdecer outra vez, vai dar rebento. Se você está seco na terra como o tronco, que alguém olhou e disse: morreu, morreu não, prepare-se, porque o tronco vai tomar vida outra vez, vai dar rebento, e o nome do eterno Deus vai ser glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. O primeiro conselho que Paulo dá é que nós não estejamos inquietos. Aí Paulo vai dizer: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Paulo fala de duas coisas, de oração e de súplica. Oração é um termo genérico de quando você vai falar com Deus. É uma oração. É aquela oração que você faz, que você sempre apresenta alguma coisa. Por exemplo, você está bem na sua casa, todo mundo empregado, ninguém está doente e você ora. E tem que orar? Tem, irmãos. Tem gente que quando está tudo bem não ora não, né? Faz uma oração light demais, ajoelhou: Jesus, está tudo bom, muito obrigado, até amanhã, e vai dormir. Então, mas você mesmo estando numa situação boa, você tem que orar a Deus, agradecer a Deus pela vestimenta, pelo alimento, pela família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, sua esposa. Agradecer a Deus pela sua igreja, agradecer a Deus pelo ministério, orar pelo seu pastor, orar pelo nosso presidente, orar pela igreja no Brasil, no mundo, orar pelos nossos dirigentes da nação. Então a gente ora, é uma oração que a gente faz todos os dias. Mas Paulo, além de oração, Paulo fala sobre súplica. Por que Paulo fala sobre súplica? Porque dentro do entendimento da piedade rabínica, existia 3 graus da oração. Não é 3 orações, é o graus de oração. Os rabinos diziam que quando alguém ajoelha-se para orar, ele faz um rogo, uma petição. Olha Deus, isto aqui é um rogo. Depois ele diz que este rogo, quando a situação é difícil, parte para súplica. Aí uma pessoa suplicar, Paulo entende que a palavra súplica, dentro da concepção rabínica, é grito
para que algo aconteça. Alguém que está desesperado. A mãe do Filipe está desesperada. Ela está fazendo súplica. Ela ligou para mim e disse: pastor, ore pelo meu esposo e pelo meu filho, porque a situação é delicada. A mulher está gritando, a mulher está ansiosa, está inquieta, algo está estrangulando. Paulo disse: olha, peça não somente oração, mas também grite aquele que pode lhe ouvir, porque os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir a nossa petição. Glórias a Jesus. Glória a Deus. E o último estágio são as lágrimas. Os rabinos diziam: quando você não pode rogar, quando você não tem mais força para gritar, você ajoelha-se e só chora diante de Deus. Falta palavra, falta harmonia de ideias, falta tudo. E Deus lhe ouve, porque Deus pega as suas lágrimas. As lágrimas servem de incenso diante de Deus. Faltam palavras, falta conexão para você pedir a Deus, e você chora, Deus está lhe ouvindo. Os rabinos estão dizendo que isto é a última instância de uma alma aflita, que quer uma resposta de Deus, que não sabe mais como rogar e nem suplicar. A única coisa que ela faz é chorar, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Jesus. Agora Paulo vai dizer que a oração e a súplica tem que ser com ação de graças. Você tem que orar a Deus, tem que suplicar a Deus, mas você tem que louvar o nome de Deus. Você não pode contender com Deus. Você não pode medir forças com Deus. É por isso que Jó, ele quando ouve os seus 3 amigos, Bildade, Elifaz e Zofar, que a Bíblia chama de consoladores molestos. Por que são molestos? Porque eles vêm de longe e eles vão questionar a situação de Jó. Se porventura Jó esqueceu de Deus, não ofereceu um sacrifício, se havia uma falha. Todos nós temos consoladores molestos, irmãos, todos nós. Se você não tem, se prepare que você vai recebê-los. Todos nós temos. De pessoas que ficam colocando a gente no canto da parede. Por que isso aconteceu? Fica desconfiada da gente porque isto acontece. Fica medindo situações. Mas existiu um jovem chamado Eliú, um homem centrado, um homem probo. Ele vai dizer que não devemos questionar a Deus. Aí Jó, como qualquer um de nós, vai apresentar os seus reclames, como nós fazemos. Deus, eu não sou crente, sou dizimista, eu não fui para o culto, eu fui até para o ciclo de oração, Deus, fui para a consagração, saí na evangelização. A gente faz isso, faz ou não faz? Faz. Tentando, às vezes, convencer a Deus, se assim eu posso dizer, que nós não merecemos isto. E Jó, como qualquer um de nós, vai dizer a mesma coisa. E Deus o ouve, porque Deus ouve, irmãos. Deus não é a gente. A gente muitas vezes não quer nem ouvir o reclame do outro, não quer. Porque a gente acha chato. A gente muitas vezes é muita coisa, e a gente disfarça e tal, não quer ouvir. Mas Deus não. Deus, Ele ouve. E Jó fala. Agora a gente fala, mas chega a vez de Deus falar também. Deus disse: Jó, cinge-te como um homem, que agora eu pergunto, e tu me respondes, Jó. Se é que tem ciência para me responder.
Ai, Deus, irmãos, Deus é tremendo. Deus vai buscar uma coisa nas eras passadas longínquas. E já vou começar somente a te perguntar: aonde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aonde, Jó? Aonde tu estavas quando eu criei a expansão do cosmos? Aonde, Jó? Aonde tu estavas, Jó, quando eu criei os astros, a Órion e a Ússia, e tem mais: eu que só Deus chamo-as pelo seu nome e elas me atendem, vem até aqui e elas me ouvem, vem até a minha presença. Eu criei as cabras monteses que se agacham e que dão cria, e que sua cria sai pulando, saltitando, e eu cuido de tudo, todas elas. Os corvos faz seu ninho, nascem seus pintainhos, e sou eu que dou entendimento para que eles peguem comida e coloque no bico dele. Sou eu, Jó. Se tu tens entendimento, me perguntes que eu te responderei. A gente às vezes acha que é cientista, irmãos, e a gente quer entrar na mente de Deus. A gente acha que é muitas vezes profundo nas escrituras. Aí Eliú disse: olha, o jumento que vive pastando no ermo, que não tem casa, não tem paradeiro, que não tem pastagem certa, que anda procurando pastagem. Aí ele vai usar uma linguagem poética tremenda. Ele vai dizer: eles olham para o homem da cidade e seus exatores e se ri dele, porque ele não tem paradeiro, não tem casa, não tem pastagem certa, mas todos os dias o Todo-Poderoso sustenta. Então nós temos Deus, nós somos filhos de Deus, devemos levantar as mãos, porque Ele tem cuidado de nossas vidas. Uma oração e uma petição com ação de graças. Paulo vai oferecer os meios. Paulo vai oferecer o caminho necessário para que nós possamos suplicar a Deus. E como nós devemos suplicar a Deus? Com ação de graças. Versículo 7. Aí Paulo diz: e a paz de Deus. Essa paz de Deus aqui, irmãos, é uma paz diferente de outra paz. É a paz que Deus mandou o povo, Moisés, Arão, abençoar o povo com a bênção arônica, do capítulo 6, aleluia, do livro de Números. Ele diz que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A linguagem levantar o rosto é uma linguagem da literatura judaica, irmãos. Na literatura do Oriente. Levantar o rosto, irmão, significa alguém voltar-se o rosto para alguém e abrir um sorriso bem largo. A bênção de Deus para o povo era como se Deus voltasse para o povo e Deus desse um sorriso de esperança e de paz. Quando alguém olha para nós e dá um sorriso, irmãos, isso faz bem. A gente às vezes nem conhece a pessoa, mas só no sorriso que dá, parece que o coração se abre. O irmão, quando lhe dá a paz do Senhor, ele abre o sorriso, isso é bom, porque ele está dizendo que está satisfeito com você, que está na sua presença. Isso é muito bom. A mesma coisa é Deus. Deus olha para nós e sorri, se assim eu posso dizer. Sorrindo porque está feliz de estar conosco. Feliz de nós estarmos confiantes nele.
Ora, se Ele está feliz conosco, Ele transmite uma paz para nós. E a paz dele é uma paz diferente, porque é uma paz que vai exceder qualquer entendimento. É isso que Paulo diz. A paz de Deus que excede todo entendimento. E a palavra entendimento é a palavra nous, que significa pensamento. Em outras situações, sonhos. Paulo está dizendo, a paz que Deus dá, você não tem palavras para exprimir essa paz. Por mais que você queira defini-la, você não vai saber defini-la. Então é melhor aceitá-la sem entender, porque esta paz, ela preenche as lacunas do teu coração. Esta paz lhe dá firmeza, esta paz lhe dá alegria, esta paz lhe dá esperança, esta paz lhe dá firmeza, esta paz lhe dá consistência, esta paz lhe dá sossego, esta paz lhe dá descanso, esta paz lhe dá alegria, esta paz lhe dá gozo, esta paz é o sustentáculo que nós temos de permanecermos na presença do Senhor. Excede. Você pode pegar qualquer livro de teologia, de estudo e ver conceitos de paz. Mas Paulo está dizendo que esta paz que Deus dá, ela não tem definição humana, porque é uma paz divina. É uma paz que lhe dá equilíbrio na vida. Como é que alguém está doente, com diagnóstico de morte, e consegue ter paz? Saber que ele está nos braços de Deus. Não traz angústia na alma, não traz desespero, não traz inquietação. Como é que alguém que perdeu o emprego, está passando por dificuldade, pode confiar em Deus piamente e dizer que Deus vai mandar uma resposta necessária? Isto é paz. Que paz é esta? Que a vida está turbulenta, com filhos, com esposa, com esposo, em dificuldade, e você consegue deitar-se no travesseiro e dormir tranquilo. Isto é a paz de Deus, que excede todas as coisas, que está além da psicologia, da filosofia, da teologia. Esta é a paz que Paulo está dizendo, uma paz que excede todo entendimento. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. São palavras de um homem que está preso. Este homem não está num culto como nós estamos aqui. Este homem está prestes a morrer. Este homem está prestes a deixar essa vida. Mas ele está em paz. Porque a paz de Deus não é circunstancial. A paz de Deus está acima de qualquer coisa. Aleluia. Aí você diz, como é que eu vou ter essa paz? Paulo vai dizer. E você nunca vai conseguir tê-la por você mesmo, nunca. Paulo vai dizer que Deus vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Os irmãos sabem que Paulo sempre fazia as suas analogias. E uma das analogias preferidas de Paulo era fazer uma comparação direta da vida de um soldado romano, da lealdade do soldado, do compromisso do soldado, da firmeza do soldado, da responsabilidade do soldado, do amor do soldado ao império. E Paulo usou isso para trazer uma realidade natural e expressar uma realidade espiritual, para mostrar que nós somos soldados de Cristo também. E devemos manter a mesma lealdade, a mesma postura, o mesmo princípio. Quando Paulo diz guardará, a figura que Paulo usa é um sentinela
que está posto para que o inimigo não consiga vir. Paulo está dizendo, quem vai ficar junto dos seus pensamentos e do seu coração é o próprio Jesus Cristo. Então aquilo que venha ferir os seus pensamentos. A mente é uma coisa volúvel, irmão, muitas vezes. Você vem para o culto, você louva, você canta, está com a cabeça bem tranquila, de repente, uma tempestade, uma notícia, uma ligação, um WhatsApp. Aí descontrola tudo, uma tempestade. Aí Paulo diz, olha, Jesus Cristo, Deus vai guardar por Jesus os pensamentos. Quando a tempestade vier, Ele vai brecá-la e você vai ficar tranquilo na presença de Deus. Os nossos corações, irmãos, também a mesma coisa. Angústia, sufoco, dificuldades. Paulo vai dizer, não tem problema, Jesus, que me deu essa tranquilidade estando em prisões, Ele vai colocar nos vossos corações a mesma coisa. Vai colocar um bálsamo, vai colocar um sentinela junto do seu coração. E este sentinela nem dorme e nem tosqueneja. Você pode dormir tranquilo, você pode repousar tranquilo, que o sentinela está 24 horas, nem sequer pestaneja, ele está junto de você. Jesus Cristo é fiel, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo guarda, Jesus Cristo protege, Jesus Cristo, Ele blinda a tua mente nesta noite, para que qualquer coisa que venha ferir a tua mente, o teu coração, trazer tristeza, insegurança, há um vigia, há uma segurança, há um sentinela que está junto do teu pensamento e coração para te dar tranquilidade na presença do Senhor. Aleluia. Que Deus bom. Aí no capítulo 4, versículo 19. Paulo, ele vai falar uma coisa por demais profunda. Ele vai dizer, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Qual é a sua necessidade nesta noite? Todos nós temos necessidade, todos nós. Algo que falta completar. Então, são necessidades nossas. Uma tristeza que precisa se converter em alegria. Uma porta aberta. Uma cura. Uma situação em nossas vidas. Uma oportunidade. Então, todos nós temos necessidades. O bom é que Paulo diz que ele vai supri-las. Quando vai supri-las? Quando ele achar necessário. E Deus supre? Supre. Então, na hora certa, no momento certo, Deus vai supri-las. E como é que eu vou aguentar até ser supridas? Você vai aguentar, porque Jesus, Ele é o guarda, que vai guardar seus pensamentos, seus corações. O salmista diz, porque estás abatida, ó minha alma.
E por que te perturbas dentro em mim? É como se Deus pegasse uma alma inquieta e colocasse no seu devido lugar. E diz para a gente: se sente, se aquiete. Como um menino traquino que muitas vezes o pai tem que colocar no lugar dele, para que ele entenda, para que ele ouça, para que ele perceba que o pai quer o melhor para ele, que o pai tem coisas novas para ele, que o pai quer o bem-estar dele. Agora o menino precisa sentar-se para ouvir a voz do pai, para que ele tenha calma, para que ele não fique exasperado, para que ele não fique inquieto. O meu neto, muitas vezes, quando quer uma coisa e vai lá aqui no pai, tem que botar sentado e diz: olhe para mim, me escute, faça assim, assim, assim. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus coloca a gente sentado, tenha calma, cuidado, não faça assim. Eu sou teu Deus, eu quero cuidar de você, então se aquiete, fique quieto, porque eu vou prover todas as coisas na sua vida. Não se desespere, se desesperar é pior. O pai precisa falar conosco. E Deus quer falar, Deus quer nos ouvir, Deus quer manter um diálogo conosco, e a alma está inquieta. Então, por que estás abatido nesta noite? Aquieta-se, porque ainda você vai ver a salvação do Senhor na sua vida. Glórias a Jesus. Um Deus que supre todas as coisas. Aleluia. Um Deus que está ao nosso lado. Um Deus que pode todas as coisas. Primeira epístola de Pedro. Aleluia. Capítulo 5. Versículo 7. É que Pedro fala sobre ansiedade. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra ansiedade que Pedro usa aqui, irmãos, é uma palavra que traz um significado profundo para quem estava ouvindo essa palavra. E literalmente, a ansiedade aqui é algo que foi amarrado, fechado, dado um nó. Eu já falei aqui algumas vezes e quero tornar a repetir. Na verdade, Paulo está dizendo: olha, ansiedade em nossa vida é um pacote, é um embrulho amarrado, que você não consegue desatar, não consegue. Aí eu falei aqui, que eu dei o exemplo, naquela época, eu era bem jovem, eu já fui jovem também. Aí o meu pai mandava comprar feijão na mercearia do seu Antônio. E eu ia, e não era como hoje. O que é que o seu Antônio fazia para que o feijão não saísse? Ele botava aquele papel embrulho em cima do balcão, colocava o feijão ali, fechava, amarrava, e seu Antônio dava uns 5 nós no pacote. Tá, fechava, tá todo. Quando eu chegava em casa, a minha mãe dizia: vá desatar o feijão para cozinhar. Que sabe o que eu fazia muitas vezes para não desatar? Não conseguia desatar, irmãos. Aí eu pegava uma tesoura e cortava aquelas amarras. Só que quando eu cortava as amarras, eu feria o pacote e o feijão muitas vezes caía no chão e minha mãe ficava irritada: o feijão caiu, vai desperdiçar o feijão. A mesma coisa somos nós, irmãos. A nossa vida muitas vezes está um pacote amarrado. A gente corre para um lado, corre para o outro, não tem solução. Vai para aqui, vem para ali, fala com um, fala com outro, liga, e não tem solução.
É um pacote que foi amarrado, que foi dado nó, e tem mais. Se a gente quiser resolver por conta própria, com a nossa tesoura particular, a gente vai ferir o pacote e o feijão cai. E não pode cair. Aí meu pai, mais experiente, pegava o pacote, ia lá com jeito, eu não sabia como, ele puxava de um lado, passava do outro, desatava, o feijão ficava intacto lá, não caía do pacote. Quando eu me lembrei disso, eu disse para Deus, Deus falou comigo, a nossa vida muitas vezes é um pacote amarrado, e que às vezes a gente quer cortar por conta própria, e cai o feijão todo, é a maior bagunça. Espere em Deus, porque Deus sabe desatar o pacote todinho, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, e você glorificará o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós temos, irmãos, um amarrado na vida, todos nós. Um problema, uma dificuldade com um filho, com alguém da família, problema no casamento, problema com casais, problema com enfermidades, é um embrulho que a gente não sabe como resolver. Se nós fôssemos Deus, resolveríamos tudo. Pegava os casais, botava novamente junto, pegava o doente, tirava da UTI, pegava um filho, mudava as ideias dele, pegava um marido ferrenho, marido ruim, mudava as atitudes deles, pegava uma esposa de casa preguiçosa, que não queria fazer nada, mulher ruim que não cuida da família, mudava a mente dela, mas não é Deus. O que é que a gente pode fazer? Orar e suplicar. E deixa que Deus coloque um guarda no teu coração, nos pensamentos, e role sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, e ele vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar. Deus vai cuidar da minha casa, da tua casa, minha família, tua família. Deus vai cuidar de nossa igreja, do nosso pastor, do nosso ministério, da obra dos missionários. Deus vai cuidar, aleluia. Então devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós.